Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Tiago. Boa noite, tudo bem? A gente espera que Tudo esteja tudo bem? bem. Boa noite, que bom ter você aqui com a gente. Prazer te encontrar aqui. Estava conversando agora há pouco com o Tiago, ele já foi muito lá no semeador da palestra, né? Diz que ele estava aqui umas 2 vezes por ano, ele é de Uberaba, né? Para quem não conhece o Tiago, eu já vou apresentar um pouquinho mais. Agora você pode vir mais vezes, porque não tem mais desculpa que você só está aqui 2 vezes por ano. Só, hein? Caramba! É verdade, agora a gente pode estar mais próximo ainda, né? E é Estamos sempre aqui um com... prazer estar Fala. aí, viu? Pô, é um prazer te receber. Amigaço daqui da nossa casa, do semeador, Tiago Zanqueta. Tiago Zanqueta é de Minas, ele mora em Uberaba, onde ele participa ativamente do movimento espírita de lá, ele dá aula, faz estudos, dá palestra. É um amigo do semeador, como eu estava falando, e hoje é nosso convidado aqui para esse bate-papo sobre o futuro. Pessoal aí já sabe, né? Faça aí seus comentários, suas perguntas. Estou vendo aqui, já tem uma porção de gente aqui, bem-vindos. E deixem aí suas perguntas e seus comentários, na medida do possível a gente vai interferindo aqui, pegando, falando com o Tiago sobre isso. Vamos começar a nossa prosa, Tiago? Vamos Vamos lá? lá. Então, eu vou cantar uma musiquinha aqui, ó. Como será o amanhã? Responda quem puder. Quem sabe é Deus, não é assim a música? Isso aí é um. Já que acabou agora o carnaval, que foi cancelado, ainda bem, não teve jeito. Quem diria que o Brasil ia cancelar um carnaval, mas precisava, não tinha jeito. Essa música é o samba enredo da União da Ilha do Governador de 78. Muitos de vocês ainda estavam na encarnação passada, quando essa música foi lançada, mas enfim, eu estava aqui. Eu era, não era tão pequeno, mas eu estava aqui, eu lembro dessa música. Todo mundo conhece essa música. Bom, o amanhã, esse é o nosso tema, né? Não é o carnaval, né? Esse nosso tema é esse o amanhã, talvez um pouco mais longínquo ou não, esse nosso futuro como espíritos, o amanhã de para onde a gente vai, porque tem uma porção de coisas maravilhosas do espiritismo, mas eu gosto bastante também dessa visão que o espiritismo nos dá, do famoso de onde, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? E hoje a gente vai começar pelo fim, pelo para onde vamos. Pode ser bom, porque pode nos incentivar, né? E o Tiago pode deixar para a gente algumas dicas do que fazer para ir para lugares melhores, quem sabe. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa aqui. Tiago, a gente conversou sobre uma série de temas e você gostou mais desse tema. E eu quero te perguntar, por quê? Você gosta desse tema do futuro? É um tema que te agrada? Conta para a gente. Bom, primeiro dizer mais uma vez boa noite a você, boa noite a quem esteja nos assistindo, quem vai nos assistir posteriormente. É sempre um prazer estarmos juntos, conversando sobre a doutrina, esclarecendo um pouco mais, desmistificando aquilo que está difundido no imaginário como sendo verdadeiro e oportunizando inúmeras outras reflexões que possam nos permitir desenvolver uma visão mais aprimorada do que Kardec, do que Chico e tantos outros trabalhadores, inúmeros outros da doutrina, têm se esforçado para nos trazer. É sempre um imenso prazer. E aí eu já começo pedindo a Deus que nos abençoe, que nos assista e que nos intua a todos nós, né? Nós que estamos aqui nesse bate-papo que tende a ser tão prazeroso quanto a quem possa estar nos assistindo. E respondendo a sua pergunta, eu gosto desse assunto por 3 motivos. O primeiro, porque eu tenho entendido e percebido que tem muito espírita iludido. Tem muito espírita que está lendo o Nosso Lar, ou que lê obras espíritas, outras como Violetas na Janela, por exemplo, e que já quer se sentir uma Patrícia, ou que se coloca quase no lugar do André Luiz. Espírito iludido que acha que vai desencarnar, encontrar a santaiada tudo nos pés do caixão, né? Já de braços abertos para te receber depois da desencarnação. E a gente sabe que a coisa não é muito bem assim. Não dá para ir para Segundo, Júpiter direto? Não dá para ir para Júpiter não direto? dá. Até porque Júpiter é um privilégio, né? A gente tem notícias de quem esteja por lá, mas a gente para lá tem um longo caminho até isso, viu? O segundo motivo é porque é um tema que é curioso, mesmo para quem não é espírita.
será que morrer é fácil? Morrer é fácil, esse negócio de morrer, de falar de morte, a gente já morre de medo de falar de morte. E morrer, o ato em si, desencarnar é fácil. O senhor Mariano, que era tio de Eurípides Barçanufo, que o iniciou na doutrina e que deu toda a sustentação para o trabalho de Eurípides Barçanufo, aqui no Triângulo Mineiro, recentemente no livro A Fonte da Mediunidade, que o Emmanuel psicografou, ele nos responde a uma pergunta que foi feita a ele de que foi difícil para que ele pudesse entender e reconhecer sua desencarnação. Então, isso nós estamos falando de o senhor Mariano. Aí tem ainda outras narrativas em outros livros, como é o caso da dona Nenê Cheruli, que foi uma médium que viveu até os 103 anos de idade, viveu aqui na região de Conquista, trabalhou muito com o senhor Mariano, conheceu o trabalho deles, viveu com ele, se dedicou à doutrina mais de 70 anos. Ela conta que, ao desencarnar, ela teve a felicidade de se ver, se colocar ao lado do corpo, beijar-lhe a própria face, dirigindo-se a Deus, agradecendo pelo corpo que ela tivera enquanto encarnada na Terra. E aí sai acolhida pelos espíritos companheiros que a assistiram. Eu estou trazendo duas narrativas porque são curiosas, né? E trazem um pouco dessa questão do que é que nos acontece depois da morte, mas o que a dona Nenê fez para ter suporte e condições de percebê-la já desencarnada e se despedir do seu próprio corpo, né? Parece fácil isso, mas é algo que deve ter exigido dela, ao longo dos seus 103 anos, um esforço profundo, né? E o terceiro ponto é porque a gente pode conversar e aprofundar sobre esse pilar, né? Que é um dos pilares que sustentam a doutrina, que é a credulidade na imortalidade da alma dentro da lei da reencarnação. Então, são esses três pontos que eu, particularmente, quando ouvi a sua pergunta, pude levantar, né? Mas o melhor deles é a ilusão que a gente tem de como será. Como será, né? Então, vamos lá, diz para a gente, o que diz a doutrina de como será? O que a gente pode explorar disso? Para onde a gente vai? É o famoso para onde vamos. Olha, para onde vamos? A gente precisa se recordar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, quando a gente traz no capítulo Cristo Consolador, tem a primeira leitura desse capítulo, no Jugo Leve, e o Jugo Leve fala que os nossos sofrimentos, as misérias, as decepções físicas, as perdas dos seres que a gente ama, né, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o próprio Cristo veio nos ensinar. Ora, quando nós lemos dentro do Evangelho que a consolação está na fé no futuro, que futuro que ele está falando, né? Que futuro que é esse, senão a imortalidade da alma, senão a continuidade da vida após o esgotamento das energias físicas do corpo, como nós aprendemos no capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos. A credulidade na vida futura já nos pressupõe ou nos dá a ideia de que, para além da morte do corpo, há outros lugares para os quais o espírito possa se dirigir. E ao acreditar nessa imortalidade, é preciso, então, que nós tenhamos conosco a certeza de que teremos outras moradas para além da Terra. E aí, se a gente vai na pergunta 83 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, o espírito tem fim? Os espíritos têm fim? Está lá na pergunta 83. Aí os espíritos respondem para Kardec que o espírito é eterno. E se eterno é o espírito, será que os elementos que o compõem se disseminariam? Aí Kardec
tem resposta dos espíritos dizendo que não nos é dado compreender tudo o que nós gostaríamos de compreender, que muito está colocado nos mistérios divinos. Há muitas coisas que a gente não compreende porque a nossa inteligência é limitada. Nós não temos condições intelectuais e morais para descobrir ou para entender ainda até a composição do nosso próprio espírito. O que a gente já consegue decifrar muito bem é de que é feito o nosso corpo material. E a gente sabe que esse corpo material se esgota, os órgãos têm idade limitada, e uma hora se esvaem as energias e o corpo morre. Mas o espírito permanece. Então, a existência dos espíritos não tem fim. E aí, se a gente vai lá na parte sexta, lá no capítulo 6, na pergunta 224, e aí, já respondendo a sua pergunta mais diretamente, aí Kardec vai lá e interroga os espíritos. Ele fala assim, ó, que é a alma no intervalo das encarnações? É uma boa pergunta, porque se nós vamos desencarnar, e você acabou de me perguntar o que, que acontece, para onde a gente vai, o espírito se torna, como desencarnado, nas palavras dos espíritos, um espírito errante. E a erraticidade nada mais é do que um lugar, um estado físico, um plano para o qual o espírito se dirige após a morte do corpo, caracterizando a ideia de continuidade. E aí, continuando na pergunta, seguindo para 225, Kardec ainda pergunta se na erraticidade, se estar nessa erraticidade, ou seja, se estar num plano fora da Terra, isso é sinal de inferioridade dos espíritos? Aí os espíritos vão responder, não, porque existe espírito por todo lugar no espaço. Ora, se todo lugar do espaço é ocupado, então a erraticidade abriga, ela é uma morada transitória, porque nós estamos evoluindo o tempo todo. Nesse momento, enquanto espírito encarnado, estamos ocupando um corpo na Terra. Ao desencarnar necessariamente, nos tornamos um espírito errante, ocuparemos um outro lugar nessa erraticidade. E aí é uma outra cidade, é um outro plano. Então, a encarnação, estar encarnado, é transitório, é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. E o espírito se acha no estado normal quando está liberto da matéria, está vivendo a sua plenitude. E aí o Inácio Ferreira nos fala que mundo espiritual é planeta. E ele fala que espírito é gente. A André Luiz, para além do livro Nosso Lar, né, ele nos traz nos mensageiros a cidade de Campos da Paz. Ora, Nosso Lar, Campos da Paz, a cidade de 20, que o Inácio Ferreira faz referência no livro A Próxima Dimensão, a Colônia da Esperança, que Egorina Cunha faz referência por tantas vezes, está lá no Imagens no Além, onde está a chamada Colônia de Eurípides Barçanufo, a Colônia do Triunfo. Não são estas, então, cidades na erraticidade que podem nos acomodar? Não seria o próprio umbral, como descreve o André Luiz, uma imensa cidade nessa erraticidade que nos abriga conforme o nosso estado de pensamento, conforme o nosso alcance evolutivo, conforme a nossa condição moral? E nós temos que pensar, né? Onde estão essas cidades? Elas estão numa dimensão para além da Terra? Se nós analisarmos a doutrina e as obras de André Luiz de modo mais especial, ou se nós pegarmos a Quinta Terra, que é o livro da Domingas, pelo Bacelli, ela vai falar das 5 dimensões da Terra. E que, por certo, nós transitamos por cidades que estão localizadas nessas dimensões. Nós estamos no terceiro plano como encarnados na crosta terrestre, no orbe da Terra. E ao desencarnarmos, possivelmente continuaremos habitando uma destas cidades que existem num plano diferente deste e que, por certo, é o nosso destino conforme o nosso merecimento.
Disso não tenhamos dúvida. Então, a gente sempre vai para um lugar. Isso é interessante. Quer dizer, aliás, pelo que você está falando, acho que até muda isso aí. A gente não vai, a gente volta, né? É. Em outras palavras, a gente volta à origem, né? A verdadeira vida é a vida do espírito, como está lá no livro dos Espíritos, na vida espírita. Então, a gente volta. A gente não Exatamente. vai, Aqui né? é o Para onde a tránsito. gente vai? Não é para a gente vai, é para onde a gente volta. Então, o que Para você onde está a gente colocando? volta. Tem uma esperança aí bacana de que existe uma continuidade, porque tem quem acredite que acaba tudo e se desanima com isso, e tem quem acredite que acaba tudo, então deixa eu aproveitar nessa vida, né? Deixa eu fazer o máximo que eu posso aqui, porque senão vai acabar. Só se vive uma vez, como o pessoal diz. Então, também serve como estímulo para correção moral e etc., né? Porque, enfim, a vida continua e a gente quer melhorar as coisas, né? E melhorar também o nosso destino quando a gente volta, porque quando a gente volta, depende da nossa evolução, para onde a gente vai, para onde a gente volta, ou se a gente volta para o mesmo lugar, quer dizer, como é que fica, qual é a influência da nossa evolução espiritual com esse nosso retorno ao plano espiritual? Aí? Então, olha, essa questão da nossa moral, do que a gente fez de bom, do que a gente faz de ruim, do que a gente deixou de fazer, toda está na lei de ação e reação, né? Todo ato tem um efeito e se toda ação tem uma reação, nós responderemos por ela e o resultado e a consequência dessa ação é que determina a nossa condição futura, a nossa estada futura. Nós sempre teremos uma morada após a desencarnação e ela sempre estará vinculada ao nosso grau de adiantamento moral, ao nosso aprimoramento moral. No Livro dos Espíritos, quando a gente estuda a lei do progresso, a lei do progresso é clara ao dizer que nós estamos fadados a ela. E se o nosso destino é progredir, então, necessariamente, todos nós, pelo amor ou pela dor, atingiremos essa progressão e nos tornaremos um dia espíritos mais felizes. Mas como nos é dada a condição do livre-arbítrio, ainda que a gente saiba que a cada decisão tomada, o nosso livre-arbítrio tem termos, então, portanto, o nosso livre-arbítrio tem um caráter de relatividade muito grande, né? Quando nós pensamos que a nossa vida futura está condicionada ao que nós somos agora, ao que nós pensamos agora, ao que nós fazemos agora, a gente tem uma certa impressão do que pode nos aguardar a partir da nossa desencarnação. E aí está a angústia dos espíritas, viu, passarinho? E aí que está a questão, porque espírita, como sabe, é conhecedor das consequências dos seus próprios atos, tem medo de morrer, tem mais medo de morrer desencarnado do que quem não conhece a própria doutrina espírita. Porque sabe das consequências e de que ela é capaz de fazer conosco. Sabe o Quando a tempo que gente perdeu, lê... né? Hã? Tem consciência do tempo que perdeu, né? Tem consequência do que perdeu, tem consequência do que deixou de fazer, tem consequência, sabe do que poderia ter feito e não fez. E se a gente retoma o André Luiz, logo nos primeiros capítulos da saga, quando ele vai narrar desde a sua desencarnação, a sua passagem pelo umbral, ele conta que a passagem dele por aquele estado, por aquele lugar da erraticidade, foi fundamental para que ele se tornasse André Luiz. Sim. Então, veja, ele era uma pessoa tão comum quanto nós, médico, era um homem trabalhador de família, né? mantinha a fidelidade, tinha uma vida comum como a nossa. Ele se desencarna subitamente, deixa ali a filha, a família, deixa a esposa, e ele se vê naquela situação de revolta, com muito tempo de vida ainda que ele achava que teria pela frente, e ele se vê revoltado naquela situação, empedernido se encontra, e o seu estado enraivecido, a sua condição moral aliada àquilo que ele, por certo, não o fez, ou deixou de fazer, ou praticou como um ato de maldade, o colocou numa condição umbralina. E aí ele vai viver aquela experiência encontrando ali espíritos herdeiros de uma vida terrena,
marcada por ódio, por dissensões, por inveja, por ciúmes, por orgulho, por vaidade, que o colocava em situação pior que a dele, inclusive. Só que ele nos mostra um bálsamo que o permitiu superar aquela condição. Porque ele coloca que à medida que ele se eleva pela prece, ele teve chance de superar aquela condição em que ele se encontrava na erraticidade, ele teve condições de deixar a zona umbralina, assim como ele a trata no nosso lar. Mas esse deixar foi fruto do seu esforço e do seu querer. Ele quis, ele se esforçou e nada aconteceu antes que ele pudesse dirigir a Deus pela prece, para que ele pudesse ter feito valer o seu merecimento face ao bem que ele também fez enquanto encarnado na Terra. Então, isso significa que a gente progride na erraticidade. Nós temos condições de superar as nossas vicissitudes e de progredir mesmo estando desencarnado. Então, André Luiz, nessa circunstância, com o nosso lar, nos ensina que a gente pode e a gente vai, ou a gente volta, como você acabou de colocar para a gente aí, para onde a nossa consciência nos leva. E aí que está a questão. E aí o Inácio Ferreira, no livro Egos em Conflito, vem chamando a atenção da gente para uma série de outras questões. Quer dizer, o que é que a gente está fazendo com o nosso dia a dia? Se nós... Ele fala o tempo todo que nós temos que cuidar dos nossos hábitos. Porque, geralmente, o que a gente faz acordado e se transforma em vício, nós fazemos já quando dormimos. Então, imagina o que não fazemos se desencarnados. Os hábitos continuam, que a gente não vira santo depois que morre. Ninguém vira santo depois. Espírita não vira santo depois que morre, depois que desencarna. Não vira, não existe isso. Ele diz com todas as letras, tudo continua como era antes. Muitos de nós sequer até temos dificuldade de perceber que já desencarnamos. E o senhor Mariano fala isso no livro A Fonte da Mediunidade. Então, a gente precisa lembrar que existem cidades, existem habitantes, que nessas cidades existe trabalho. Vamos ler os mensageiros. Vamos ler lá o nosso lar. Você citou aí o Nosso Lar, né? O Nosso Lar ficou famoso aí em livro, em filme, e foi bacana essa divulgação do filme, do trabalho do Chico, os livros, os filmes do Chico. Acho que foi um movimento bem bacana que aconteceu anos atrás, né? Mas aí todo mundo, tem muito não espírita aí que acha que vai todo mundo para o nosso lar. Você, dessa conversa aqui, você já citou uma meia dúzia de colônia, né? Quer dizer, não é só nosso lar, né? Ih, mas não é só o nosso lar mesmo. Só o André Luiz, em 2 livros, fala de 2 ou 3. Quer dizer, cidades, ele traz o caso de Campos da Paz, porque, veja, se há pluralidade de mundos, há pluralidade de cidades. Portanto, tem muitas outras que podem nos receber desde que nós tenhamos condições de habitá-la. Aí que está a questão, né? Quer dizer, se cada um de nós lograremos morada conforme o nosso adiantamento moral, alguns de nós teremos chances de viver numa mesma cidade e alguns de nós não. Então, necessariamente, nós não iremos todos para um mesmo lugar, todos para uma mesma morada, porque, como eu estava dizendo, essas cidades já são habitadas. Essas cidades já têm trabalhadores, essas cidades já têm uma estrutura para receber os seus moradores. Então, isso quer dizer também que as cidades espirituais, de algum modo, elas crescem. Elas se expandem, elas têm que expandir infraestrutura de comunicação, infraestrutura de saneamento, de produção de alimentos. Não está lá escrito nos mensageiros e no próprio Nosso Lar, toda a descrição da estrutura física, como a própria Egorina descreve no Cidades no Além, no Imagens no Além também. Então, para essas cidades nos receber, elas têm que ter condições de infraestrutura para nos receber. Então, afinal de contas, nós vamos ter morada. E para morar, nós também vamos continuar trabalhando, tem que prestar serviço. Porque, olha, se no nosso lar, André Luiz, quando estava com o Lúcio,
foi ao teatro. Ele deixou ali ele conversando para ir lá na bilheteria comprar o ingresso. Uai, se ele foi comprar o ingresso, ele foi comprar o ingresso com o quê? Então, ele tem remuneração. Então, ele trabalha. Então, há relações de trabalho. As pessoas trabalham, as pessoas comem, porque existe materialidade, existe perispírito, existe um outro corpo revestindo espírito. São outras formas, mas existe tudo isso. Existe banho. Tem que tomar banho. Tem que pentear o cabelo, tem que trocar de roupa, tem que lavar a roupa, tem vida continuando a vida. Então, a gente tem que entender que a própria Terra, o André Luiz nos dizia, é uma cópia imperfeita do que existe nos mundos e nas cidades que estão numa condição, ainda que na mesma dimensão do orbe terrestre, melhores que a nossa. Mas nós não iremos todos para o mesmo lugar, não necessariamente. Então, aí você coloca um ponto, né, que é o seguinte, que eu já vi alguns espíritas muito preocupados com isso. A diferença de evolução da turma, né? Quer dizer, da família, dos entes queridos. Eu já vi espírita defendendo a tese de que, cara, nem mesmo se eu puder ir para um lugar melhor, eu não vou, porque eu não vou deixar meus filhos, meus pais, as pessoas que eu amo aqui, se eu posso ir para um lugar melhor, eu não vou. Quer dizer, como é que fica essa separação por evolução? Então, as cartas psicografadas pelas mãos do próprio Chico, quando ele as endereçava às mães aflitas que o procuravam, pedindo notícia de seus entes queridos ou mesmo dos filhos, dão conta de nos dizer que alguns familiares são visitados por outros nas cidades onde eles moram, nessa erraticidade, nesse plano que a gente chama de plano espiritual, que é uma coisa sinônimo da outra. Conforme o nosso adiantamento moral, então, nós conquistamos essas moradas. Muitos de nós chegamos nessas cidades, e eu vou dizer para você, passarinho, como diz o André Luiz, vamos morar de favor. Né? Quando tem alguém que nos aceita morar de favor. Quando tem um quarto para nos acomodar, porque o quarto do hospital é transitório. Né? Geralmente a gente desencarna, precisa de uma acolhida médica, de uma assistência médico-espiritual. Depois é que nós vamos ter uma morada mais ou menos definitiva, de favor. Né? Ninguém tem uma casa pronta lá, com um terreno prontinho, com uma casa erguida, esperando a sua chegada. A coisa não é tão simples assim. Nós temos que trabalhar ali para ter o direito de estar ali. Então, quando a gente lê os mensageiros, na passagem número 30, mais ou menos, quando André Luiz vem nos descrevendo em palestra afetuosa, ele estava dizendo que estava voltando de uma conversação sobre as belezas do nosso lar. Ele vai dizer, quando a Aldonina, que era assim, uma companheira que estava com eles, interveio e disse o seguinte, que membros da família dela visitavam nosso lar de tempos em tempos. Aí ela completa assim, nossa amiga, irmã Isaura, que se casou em Campos da Paz há 3 anos, hoje reside em nosso lar na companhia do esposo, porque ele é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Olha, o que ele está dizendo? Que vamos todos para o mesmo lugar? Não, não, não. E olha só, a Isaura casou-se já desencarnada, lá em Campos da Paz. Ela se casou lá. Então, os espíritos se encontram e casam. E é possível isso? Mas André Luiz completa de que é preciso que nós tenhamos aprendido a amar enquanto encarnados aqui na Terra. Essa história de tolerar não serve, viu, passarinho? Porque o pessoal vive tolerando sem amor, isso não dá direito a casamento depois que desencarna, não. A coisa é muito mais complicada. Mas o que é interessante nessa passagem é que eles visitam. E quando ele pediu autorização para se casar, ele foi transferido para trabalhar no nosso lar. Ela teve que ficar ainda 6 anos em Campos da Paz se preparando para ter condições de habitar nosso lar. Então ele foi, o amor deles teve que resistir 6 anos de distância, com visitas, até que pudessem estar juntos. Então, se visitam. Mas como a gente sabe que o amor que nos une permanece o mesmo quando nos separamos aqui,
Quando alguém desencarna daqui, vai viver na reticidade em outras cidades espirituais, não é uma separação? É. Então, por que necessariamente teríamos que nos encontrar depois de desencarnados? Separados estamos, mas continuaremos ligados pelo amor. Então, nós podemos nos visitar, nós podemos... E ora, quem visita quem? Visitam as pessoas com a condição moral evolutiva maior, visitam aquelas que não têm condições de subir a planos mais altos, assim, digamos, né? Então, elas aguardam pacientemente as visitas, a autorização para visitar, as comunicações. Tem comunicação também, né? A própria mãe do André Luiz também era uma pessoa que o visitava, e não era molezinha, não, porque ela já estava num estágio mais elevado, né? Também dava um trabalhinho tecnológico ali para mediúnico, entre os espíritos, né? E a gente tem a história da própria mãe do Gregório, que esperou 600 anos cuidando do filho por 600 anos. Imagina, ela teve uma evolução espiritual grande enquanto o filho virou lá um poderoso do mal, e ela ficou acompanhando 600 anos. Quer dizer, a gente consegue acompanhar. E você falou aí quer dizer, a tecnologia que a gente tem hoje. Eu sempre lembro quando o Kardec pergunta lá se o anjo da guarda precisa estar perto, alguma coisa assim, e os espíritos falam: vocês não cuidam dos seus filhos à distância, com telégrafo, etc. Né? Imagina. E aí Kardec achou que é verdade, né? A gente imagina hoje, né, que a gente está aqui, super tecnológico, a gente conversa aqui ao vivo, você em Uberaba, gente de São Paulo, gente aqui, um monte de gente que está te ouvindo aqui também, da sua região te ouvindo aqui, um monte de gente de São Paulo e do Brasil. Quer dizer, hoje a gente vê como é possível esse contato, né? É perfeitamente possível, até porque, Você como estava nós falando já da dissemos, tecnologia espiritual, você estava falando da tecnologia espiritual, acho isso sim, fascinante, né? a tecnologia existe. Se aqui é uma cópia imperfeita do que já existe nos mundos superiores, então possivelmente o que se traz para cá, o que tem surgido de tecnologia aqui, já existe muito mais avançada nessas cidades cuja condição evolutiva é maior do que da própria Terra, dentro de suas próprias dimensões, né? Então, tem sim tecnologia que permite essas comunicações, meios de transporte muito mais eficientes e menos poluidores do que os nossos aqui, porque se a gente tem que pensar que tem poluição também, tem outras formas de consumo de energia, tem energia sendo utilizada para fazer transporte, produzir alimento, tem geração de resíduo. Olha, em outras palavras, continuamos como dantes, só que em planos diferentes, né? A gente não significa por isso que estaremos permanentemente juntos fisicamente, né? Mas podemos estar juntos pelos laços do amor. Não é isso que a leitura do Evangelho, quando fala do parentesco corporal e do parentesco espiritual, tão bem nos esclarece? Que o parentesco espiritual é aquele que nos une pelos laços do amor, que não são necessariamente os laços consanguíneos. Então, essa separação é física, mas ela não é espiritual, né? Mas falando aí da tecnologia, o nosso lar tem umas passagens interessantes por ele. Bom, tem um monte, né, maravilhosas, mas quando o André Luiz fala que, em 1940, né, não existia televisão quando foi lançado o nosso lar. Desceu um tecido, e naquele tecido apareceu uma projeção de um... hoje a gente tem aí tela plana, fina, ultra fina. Em 1940 já tinha no plano espiritual. Ele não tinha palavras para descrever, ele dizia: desceu uma cortina, e nessa cortina teve uma projeção que, né, ele não sabia o que Pronto. explicar, mas já tinha a tela plana que se surgia, devia ser uma coisa muito mais legal, né? Realmente aqui é uma cópia imperfeita. E olha, eu acho que essa pandemia também tem uma questão aí moral importante para a gente aprender, mas acho que tem uma questão de impulsionar a tecnologia que é interessante, né? Porque antes de ter a pandemia, a tecnologia, legal, precisamos usar. A hora que veio, falou: cara, vamos para a tecnologia, né? E é uma tecnologia em todas as dimensões, né? É uma tecnologia na saúde, é uma tecnologia para o trabalho, é uma Sim, revolução tecnologia para o intelectual. transporte. Então, Revolução intelectual. ela vai ampliando e melhorando gradativamente, isso tudo para atender às demandas mais urgentes que nós estamos atravessando, né? Porque as pessoas acham que, quando fala que nós estamos nos espiritualizando e desmaterializando, o pessoal acha que a gente vai sair flutuando, né? De repente vai sair flutuando. Não, você tem no celular,
uma tonelada de equipamentos. Antes era uma tonelada de equipamentos, hoje é um celular. Já está desmaterializando, né? Já é uma desmaterialização. Cada vez que passa, a tendência, se nós queremos progredir, a tendência é que nós desapeguemos cada vez mais e nos desmaterializemos cada vez mais. Então, a própria espiritualização, se o caminho leva ao amor, o amor leva ao desprendimento. Então, tenhamos a noção de que, de fato, para nos espiritualizarmos, é preciso desapegarmos das coisas materiais. Agora, os espíritos disseram lá que existem planetas mais evoluídos. Você está falando aí de colônias em volta da Terra, tal, né? Tem o famoso Júpiter, né? Ambição aí de muitos espíritas, né? Eu tô na lista, né? Eu estou na fila, estou esperando. Eu gostaria de ser o carregador do piano lá do Mozart, estava bom. O cara que dava uma engraxadinha na rodinha dele. Esse quartinho que você falou, eu queria ter esse quartinho lá no fundo da casa do Mozart, estava bom. Mas, enfim, dá para almejar um planeta melhor? Você colocou aqui os seus 3 pontos iniciais que já me desanimou. Não, a gente não precisa se desanimar, não. Nós temos que, na verdade, trabalhar para conquistar essa morada. O seu objetivo é mostrar que precisa trabalhar mais, entende? Para a gente ganhar ainda mais concretude dessa necessidade, né? Porque, na verdade, a gente tem muitas vezes se dedicado muito mais à ociosidade e à preguiça do que ao trabalho, né? E é um trabalho de renovação de si mesmo. Mas quando a gente vai, voltando ao Livro dos Espíritos, e a gente vai na pergunta 232, na pergunta 232 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Tem outras palavras, ele está perguntando: os espíritos podem ir a todos os mundos? Aí os espíritos respondem assim: conforme. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante toda a sua vida, tenha se elevado, o que, aliás, é o objetivo para os quais devemos concentrar nossos esforços. É o aperfeiçoamento. Olha a resposta que os espíritos dão a Kardec. Conforme. Conforme. Nós ainda precisamos lembrar que temos o perispírito revestindo o nosso corpo, o nosso espírito, desculpe, com a nossa desencarnação. Esse perispírito é matéria, ele é um princípio material. E essa materialidade o impede de trânsito livre para mundos superiores, onde esse perispírito já é mais etéreo. E essa condição mais etérea, essa desmaterialização, essa espiritualização, só é alcançada a partir de nossos esforços para o nosso aperfeiçoamento. Então, nós podemos ir em alguns mundos superiores, podemos, na condição de estrangeiros, de visitantes. Inácio Ferreira não visitou a colônia D20, quando ele chega lá, está no livro Na Próxima Dimensão. Ele conta que, ao viajar pela erraticidade, ele foi aconselhado ao mentor espiritual a não se desligar do fone de ouvido, para que ele não ficasse perdido, porque ele poderia se perder, dadas as condições ambientais. E quando ele chega lá, os espíritos não tinham forma mais humana, eram luzes pululantes. E para que aquele espírito pudesse se comunicar com ele, o espírito utilizou das suas próprias energias mais materializadas para tomar forma humana para que eles pudessem se comunicar. O que ele está contando? Ele foi fazer uma visita, mas lá não era a morada dele. Ele tinha autorização para conhecer, tinha autorização para estar lá, mas ele foi como estrangeiro. Agora, para estarmos, para habitarmos, estaremos onde o nosso grau de adiantamento moral nos colocar. Então, nós iremos para o mundo de regeneração? Os espíritos estão muito preocupados com essa questão. Mas a Terra vai virar um mundo de regeneração? Se os mundos evoluem,
Se nós Que vamos, vamos. evoluímos, Que vamos, vamos, mas não está tão perto assim, não, né? exatamente, que vamos, vamos. Agora, nós continuaremos. Agora, veja aqui, os espíritos responderam: continuaremos vivendo aqui ou em outro do mesmo grau. Mesmo grau. Então, ó, se é um mundo de regeneração, temos por mérito habitar esse mundo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Temos por mérito estar o direito de estar nesse lugar? Então é isso que nós temos que pensar, né? A gente vai sim ao mundo de regeneração porque estamos fadados à lei do progresso, mas quando só depende de nós. Mas dá para ir antes. Dá visitar. Não, mas dá para ir antes também. Essa foi boa. Não, mas dá para ir antes. Não, pior que depois a gente evolui e fala assim, puxa, que dó, não vou embora, eu quero ser missionário. Então, eu fico pensando isso, eu estou tão feliz aqui. Não, nem é isso, é assim, não vou deixar todo mundo, não vou deixar as pessoas, vou ser missionário, né? Bezerra. Não, mas a questão é que se a evolução, ninguém evolui sozinho, que a questão é essa, né? Verdade, verdade. Nós reencarnamos em família para evoluir coletivamente. Então, nós imaginamos que na condição evolutiva em que nos encontramos, já compreendemos a necessidade de não sermos mais egoístas e caminharmos lado a lado, passo a passo, para que as pessoas evoluam conosco. Claro. Senão, há um equívoco no processo evolutivo, né? Claro. Não é possível que numa família de 6, um progride e 5 fica. Alguém falhou na missão, né? É bem difícil, né? Esse cara falhou, né? Esse que progrediu não vai conseguir, porque, cara, sozinho... Você vai sozinho. Sozinho ninguém evolui. Como é que você conseguiu evoluir sozinho na família? Sozinho ninguém evolui, porque como você evoluiu sozinho? Nisso. Os seus exemplos não serviram de nada? Pois é. Pois é, eu fui tão legal, mas o resto da família não foi, não dá. Não tinha pensado nisso, Zanqueta, é verdade. Não dá pra gente ser egoísta e achar que a gente vai e os outros ficarão. A gente tem que acreditar que eles irão conosco. Não precisa se preocupar com isso, né? De que cuidado para não ir sozinho, não precisa se preocupar. Que se não, tiver... até porque... Nós temos outros familiares que já estão lá também, a nossa esfera, que constitui a nossa família espiritual, que a gente agora possa, talvez, não estarmos lembrando deles, né? Pois é. Bom, o tempo está correndo aqui, a gente precisa começar a fechar, porque como é que a gente fecha esse nosso assunto aqui? Quais são as suas recomendações para as pessoas prepararem para onde nós voltamos? Para ter um lugar melhor lá para onde nós voltamos? Como é que tem alguma imobiliária para a gente ir procurando uma casinha, um quartinho lá com o Mozart? O que a gente pode fazer? Ora, o que nós podemos fazer? Essa pergunta é muito interessante, porque a gente sabe, todos nós, na verdade, sabemos o que nós podemos fazer. O que a gente não pode perder de vista é que esta é a melhor reencarnação dentre todas as que nós já tivemos. Pode parecer que o mal é preponderante sobre o bem, mas é uma falsa impressão. O bem é e sempre foi e sempre será maior e preponderante em relação ao mal. Para a gente melhorar a nossa situação, é preciso que nós cumpramos com o maior mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E como recomenda o Cristo, está lá na lei de amor. Fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Não é isso que Jesus nos recomendou? A Dona Maria Cantora, que é um espírito vultuoso, que viveu aqui em Conquista, que é a cidade onde eu nasci, hoje moro em Uberaba, mas nasci e fui criado em Conquista, que é um dos berços do espiritismo no Triângulo Mineiro, no interior do país, onde está radicado todo o trabalho do Sr. Mariano. Maria Cantora é uma das herdeiras das obras do Sr. Mariano, e um dos espíritos mais importantes do interior desse país, com relação à divulgação prática da doutrina. E ela escreve no livro O Óbolo da Fé, trazido à luz por sua companheira de mais de 40 anos de estrada, que é a Dona Maria Rosa, mais conhecida como Maria Cuiabana, no livro psicografado pelo Emmanuel. Ela tem uma frase que é assim: quem tem Deus, tem tudo. Se quem tem Deus tem tudo para fazer aos outros aquilo que gostaria que se fosse feito. É também como nos ensina Eurípides Barçanufo. Quando a gente olha o livro Eurípides, o servidor de Jesus, os donatistas, que foram os espíritos que desencadearam todo o fenômeno
mediúnico em Santa Maria, que deu origem ao espiritismo no interior do Brasil, aqueles espíritos disseram que se convenceram ao cristianismo pelo amor e testemunho de Eurípides Barçanufo. Foi o amor de Eurípides, a caridade, o trabalho de Eurípides que os convenceram, não foram meia dúzia de palavras. Então, nós precisamos fazer, nós precisamos amar fazendo, amar agindo, amar demonstrando, realmente sendo úteis, ocupando melhor o nosso tempo, sendo úteis aos nossos semelhantes, para que nós tenhamos condições de alçar voos mais altos a partir de nossa desencarnação. Então, estudemos mais a doutrina, trabalhemos por nossa transformação moral, mas estudemos a doutrina. Até porque está lá no diálogo do Manuel Roberto com Inácio Ferreira, no livro Quinta Terra, que a Domingas nos trouxe pelas mãos do Bacelli. Quando o Manuel Roberto começou a dizer que reconhecia os espíritos por sua transformação moral, Inácio Ferreira olhou para ele e falou: isso é lá com Kardec. Eu reconheço o verdadeiro espírita pela sola do sapato. E quando ele diz que é pela sola do sapato, é aí que está o melhor caminho para que a gente possa alcançar moradas mais felizes, né? Para que tenhamos condições melhores na erraticidade, trabalhar mais em benefícios das pessoas que convivem conosco, muitas vezes aquelas que dividem conosco o nosso lar. Excelente, muito bom. Fechando aí com chave de ouro, excelente. Muito bom. Tiago, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi uma delícia. Tem a Sumaia Lima comentou aqui, aprendendo e divertindo muito. Foi isso mesmo, foi aprendizado e foi divertido no bom sentido, foi bem-humorado, foi uma curtição conversar com você aqui, foi muito bom. Muitíssimo obrigado. Eu quem agradeço a você por toda a acolhida, por todo o carinho, pela oportunidade de estarmos juntos e me coloco sempre à disposição para que a gente possa conversar e que Deus possa continuar amparando o trabalho de vocês, mantendo essa casa belíssima de portas abertas, para que essa doutrina santa chegue a muitos e muitos lares, levando o evangelho do Cristo redivivo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Tiago. Obrigado, pessoal. 11 de março estamos de volta com mais um Bate-Papo Espírita. Boa noite a todos. Beijão. Tchau. Tchau, obrigado.